Uma obra parada ainda tira o sossego de moradores da Rua Amazonas, no Campo Grande, em Santos. Eles já reclamaram à prefeitura, recorreram às redes sociais. Hoje, pela segunda vez, voltamos no lugar. A primeira reportagem foi no início do mês. De lá para cá, nada mudou. Abandono, descaso, perigo. Muito medo, muito medo. O dia inteiro eu tenho que estar com aquele negócio de repelente de mosquito, porque senão, hoje mesmo já tomei 4 picadas de mosquito dentro da minha casa. Essa é a segunda vez que viemos à casa da dona Érica para mostrar o mesmo problema. Ela mora do lado da obra parada. A aposentada não aguenta mais reclamar e nada ser feito. Logo no começo eu liguei, eles estiveram aqui, autuaram, mandaram tirar a faixa que estava pendurada na árvore, na rua, botar placa com o engenheiro responsável, enfim, uma série de autuações. Agora, depois que a obra parou, está parada há mais de um ano, eu já fiz uma outra reclamação também, mas eu não obtive resposta. A fiscal esteve aqui, me perguntou, eu falei com ela pelo interfone, eu disse que realmente estava parada há mais de um ano e que eu já tinha reclamado. Ela me disse que ia tomar providências. Quais providências foram tomadas, se foram tomadas? Que eu saiba, nenhuma. Os azulejos do quintal do fundo estão descolando. A quantidade de bicho que aparece aqui dá medo. Rato, lacraia, aranha, aqueles caramujos imensos, já encontrei tudo isso aqui na minha casa. Abrir a janela de casa e ver uma paisagem dessa não é nada legal. Mas o problema mesmo não é nem mais estético, já virou um perigo. Morar ao lado de uma obra abandonada, com esse tanto de água parada, é o criadouro perfeito para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Mas para Mônica, que mora nessa casa, a situação é um pouco pior. Ela cuida do pai que tem 90 anos de idade. E a gente sabe que a saúde de um idoso é mais frágil do que a de um adulto. Uma pessoa dessa idade já é imunodeprimida por natureza, porque é muito idoso. Se pega uma doença dessas, eu acho que não tem chance de curar, né? É fatal, realmente. Segundo os moradores, a obra está parada há mais de um ano. Os sinais de abandono são aparentes. As ferragens que sustentariam a base do prédio estão enferrujadas. Tapumes de madeira boiam na água quase preta de tanta sujeira. E sobra mato. Enquanto você tiver terrenos assim, que empossem milhares de metros cúbicos de água e que ninguém faz nada, só dá notificação, então vai quebrar com o trabalho, né? É uma cadeia, o trabalho é uma cadeia, né? É a vacinação, é a vigilância nas residências e também na vigilância nas obras e terrenos baldios. Em nota, a prefeitura informou que a construção foi caracterizada como obra parada no início de janeiro. O dono foi intimado a fechar o terreno com muro e portão. Ele precisa retirar toda a água e o entulho, além de providenciar a limpeza do terreno até 8 de fevereiro. Quanto aos mosquitos, a administração municipal garante que a seção de controle de vetores vistoria semanalmente o local e não encontrou larvas. Mesmo assim, já realizou o tratamento químico de forma preventiva. O menino Renan, de 7 anos, atingido por forte descarga elétrica em Praia Grande, vai ser transferido agora à noite para um hospital em São Paulo. Durante mais de 20 dias, ele permaneceu na UTI do Hospital Ana Costa, em Santos. Segundo os pais, o quadro da criança evolui bem. Renan vai ser submetido a uma cirurgia de reconstrução da face. No começo do ano, ele levou um choque de um fio de energia que se rompeu na Vila Mirim. A Capitania dos Portos de São Paulo tem novo comandante que vai ficar no cargo nos próximos 2 anos. A passagem de comando aconteceu hoje na sede do órgão marítimo. Mônia reuniu autoridades militares e empresários do setor marítimo e comércio exterior. O antigo comandante falou sobre a satisfação de ter exercido o cargo e ressaltou a importância de trabalhar junto com a iniciativa privada. Tivemos a oportunidade de entender os problemas locais, dar prioridade àqueles problemas mais importantes. Um deles, no caso, com certeza, é a dragagem. Criamos um grupo local para discutir a questão da execução em si, né? Existe lá o grupo lá em Brasília para tratar outro aspecto, mas aqui, junto com o SOPES, com a praticagem, com a CODESP, nós estamos discutindo a questão local. A próxima missão é no Rio de Janeiro. Eu estou indo para o Comando de Operações Navais.
é o setor operativo de mais alto nível da Marinha, fica no Rio de Janeiro, e lá devo trabalhar na assessoria, né, do comandante de operações navais. Durante a passagem de comando foi hasteada a bandeira do novo capitão. A Capitania dos Portos de São Paulo foi criada por Dom Pedro II, em 1845. Por aqui já passaram mais de 100 comandantes. O novo capitão dos portos do estado de São Paulo já comandou 2 unidades militares e também 2 navios de guerra. Aqui no novo cargo, ele permanece por 2 anos e a prioridade no trabalho vai ser a segurança. Nós procuraremos priorizar muito mais as inspeções navais, seja aqui na área do estuário, seja nas cidades onde nós temos jurisdição. E os 170 anos de história da Capitania dos Portos viraram livro. A obra foi lançada em Santos. Em 108 páginas, com fotos e relatos, a obra retrata toda a história da Capitania dos Portos de São Paulo ao longo dos 170 anos, desde a fundação estabelecida por meio de um decreto por Dom Pedro II até os dias atuais. O livro, escrito pelo jornalista José Carlos Silvares, levou 7 meses para ser finalizado. Eu fiz essa pesquisa exaustiva de levantamento de imagens, de documentos históricos da época do Império, quando a capitania foi implantada em Santos, e fiz também um levantamento de todas as 7 sedes que a capitania já ocupou aqui em Santos, desde a primeira no Arsenal de Marinha até a última agora no Cais da Marinha. Então essas sedes, cada uma delas tem um capítulo para cada uma delas, e nesses capítulos tem um levantamento fotográfico, de documentação, toda a história narrada do que tinha lá dentro, qual foi a evolução da capitania de 1847 para cá. Além de dados e informações técnicas, o livro também traz um lado humanizado, com histórias de pessoas que foram importantes para o desenvolvimento da capitania. Um dos personagens é um filho de um capitão dos portos que morreu na Guerra do Paraguai e foi considerado herói nacional. Ele está enterrado aqui no cemitério do Paquetá, em Santos. E eu falo também do patrono da Marinha, falo de José Bonifácio, que foi quem criou a Marinha no Brasil, e falo de toda a estrutura que funciona na Capitania dos Portos, o atendimento ao público, o que faz a Capitania dos Portos nessa sua importante jornada de 170 anos de lá até agora. O jornalista dedicou 45 anos da carreira escrevendo sobre navegação marítima e assuntos portuários. Foi convidado pela capitania para ser o autor da obra comemorativa. O lançamento do livro aconteceu na Pinacoteca Benedito Calixto e reuniu autoridades ligadas à Marinha e ao setor portuário. O Porto de Santos tem a sua história mesclada com a Capitania dos Portos. A própria história da capitania, ela se estende através do porto, que no Império, quando ela é autorizada por Dom Pedro II, se oficializa uma atividade portuária. Logo em seguida, nós temos o desenvolvimento dos trapiches da operação, que na verdade a Marinha vem como uma segurança para a atividade marítima. E o porto começa a surgir a partir daí. E com a organização do porto, e com Dom Pedro II autorizando a criação do cais público organizado, essa história passa a se confundir, porque se estabelece a autoridade marítima, que é a capitania que cuida da segurança e da proteção dos nossos mares e do cidadão, e o porto, que passa a prestar um serviço à sociedade e gerar economia e impulsionar toda essa história da Baixada Santista, principalmente na cidade de Santos. Capitania dos Portos, 170 anos, não está à venda. Os exemplares publicados foram distribuídos exclusivamente na noite de lançamento para os convidados. E nesta quarta-feira começa o recadastramento para os estudantes que utilizam o transporte universitário gratuito em Cubatão. A renovação deve ser feita até 9 de fevereiro no auditório da Biblioteca Municipal na Avenida 9 de Abril, 1977, no centro, de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 4 da tarde. Novo salário mínimo passa a valer de forma retroativa a partir de 1º de janeiro. Veja agora no Brasil em 1 minuto. O decreto que fixa em R$ 954 o salário mínimo em 2018 foi assinado hoje pelo presidente Michel Temer. O aumento foi de R$ 17 em relação ao atual valor.
É o menor reajuste em 24 anos. O ex-ministro Gedel Vieira Lima vai ser interrogado na próxima terça-feira na Justiça Federal. Ele vai ser ouvido no processo em que é acusado de obstrução de justiça. Gedel está no presídio da Papuda, a 30 quilômetros de Brasília. Mais de 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola no país. 5% das pessoas dessa faixa etária. Os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o Tribunal de Contas da União, quase metade das cidades pesquisadas não tomou nenhuma medida para acabar com a exclusão escolar. O Santos ficou no empate ontem contra o Ituano no Pacaembu. O time do interior saiu na frente com este chute de Baralhas de fora da área, que desviou no zagueiro Robson Bambu. O empate veio no último minuto, com o Rodrigo, que saiu do banco de reservas. Final 1-1. O Alvinegro é líder do grupo D e enfrenta agora o Palmeiras no domingo, às 5 da tarde, em São Paulo. E para essa partida, o Peixe pode ter um reforço e tanto. O atacante Gabigol retorna à equipe depois de passar pela Inter de Milão e Benfica. A apresentação oficial foi feita hoje. 17 meses depois, ele volta a vestir a camisa do Santos. E não é uma camisa qualquer, é a lendária 10. Aos 21 anos, Gabigol garante que está mais maduro e pronto para assumir a responsabilidade. Eu acho que pressão eu sempre tive desde muito novo. Sempre soube lidar muito bem com isso e para mim isso não é um problema. Isso é da minha responsabilidade, mas eu quero não puxá-la só para mim. Eu acho que tem que ser dividida pelo elenco todo. O empréstimo junto à Inter de Milão vai até dezembro. No Peixe, em 157 jogos, Gabriel marcou 57 gols. Ele chegou ao Santos quando tinha apenas 11 anos, trazido pelo atual presidente José Carlos Pérez. Eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, você quer jogar no Santos? Aí eu vi os olhos dele brilharem, né? Não, sou santista. Aí eu falei, não acredito. Aí o pai tirou as fotos, mostrou ele com a camisa do Santos. E aí imediatamente eu dei uma camisa para ele. Foi interessante que eu dei uma camisa, a camisa era uma G, que foi debaixo do joelho assim, cobriu ele como se fosse uma camisola, né? Você lembra disso? É verdade. E graças a Deus, ele veio para o Santos. Gabriel Barbosa, o Gabigol, retornou de olho, claro, em uma nova oportunidade na seleção brasileira e na Libertadores. É uma competição diferente, a gente sabe que não é igual um paulista, um brasileiro, tem que ter aquele algo a mais, então a gente espera trabalhar bastante e chegar muito bem na Libertadores. O atacante pode ser a novidade no clássico contra o Palmeiras domingo no Allianz Parque. Será que vai ter um sabor especial enfrentar o ex-companheiro Lucas Lima? É um grande time, tem grandes jogadores, o Lucas também é um grande jogador. Respeito muito a equipe do Palmeiras, como sempre, mas não tem nada de especial. A gente conversou, sim, um pouquinho por telefone, mas também, como ele não falou, também não vou falar. De volta ao velho lar, Gabriel, que sempre ia na Vila Belmiro cantar as letras dedicadas a Robinho e Neymar, agora vai ouvir uma música feita para ele. Menino da Vila, Santista e Cruel, vai pra cima, Gabriel. Vai pra cima, Gabriel! Já a Portuguesa Santista conquistou a primeira vitória na Série A3 do Paulista. A Briosa fez 3-0 no Marília, no interior, e agora ocupa a 10ª colocação. Na próxima quarta-feira, o time enfrenta o São Carlos às 8 da noite em Urico Moça. No campo para areia, a seleção brasileira de beach soccer disputou ontem um desafio internacional contra a Suíça. A partida abriu a temporada da equipe. Uma arena foi montada na praia do Gonzaga para o torneio. A cidade de Santos foi escolhida por ter esse histórico com a seleção brasileira. E além de ser uma das cidades mais populosas aqui do litoral de São Paulo, e ter um trabalho realmente do ponto de vista institucional na divulgação do esporte. O primeiro tempo foi disputado e as duas equipes balançaram as redes. Final 3-3. No segundo período, com menos de 1 minuto de jogo, a Suíça ficou em vantagem, mas o Brasil terminou na frente, 7-6. Na terceira e última etapa, a seleção, invicta a 51 jogos, ampliou o marcador. Final, Brasil campeão 11, Suíça 7. O jogo com a Suíça sempre é difícil, né?
Tem jogadores qualificados, uma seleção forte, uma seleção nível mundial. E tenho total respeito por eles, sabendo que eles são fortes também. Uma equipe de alta qualidade no mundo. A nadadora Ana Marcela Cunha, da Unisanta, embarca amanhã para a África do Sul. A atleta só volta ao país em abril para o troféu Maria Lenk. A partir do dia 17 de março, Ana Marcela disputa a primeira etapa do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas em Doha, no Catar. Já começou a tradicional Carnabanda em Santos. Segundo a Prefeitura, cerca de 300 mil pessoas vão participar dos desfiles que reúnem 49 grupos. Ontem foi a vez do Botafogo do BNH fazer a festa. A concentração aconteceu no Parque Abílio Rodrigues Paz. O local foi todo enfeitado para que crianças e adultos entrassem na folia. A banda Botafogo do BNH veio com o tema Alô, Alô, Terezinha, para comemorar o centenário de um dos maiores comunicadores da TV brasileira, o Chacrinha. Na minha época de criança, todo domingo, todo sábado, todo mundo assistia o Chacrinha, né? Minhas famílias, todo mundo. E ele foi dos ícones da televisão brasileira, né? O personagem principal não podia ficar fora dessa festa. É uma glória, né? Porque o Chacrinha sempre foi uma personalidade que jamais esquecível. Inesquecível, né? Então, para mim, é uma honra. Cristina veio do Rio de Janeiro e foi uma das convidadas principais da banda. Ela foi chacrete por 5 anos. É merecido, né? Porque o Chacrinha, na minha concepção, foi o melhor comunicador da televisão brasileira. Soraya aproveitou para trazer a família inteira para a folia. Há 1 ano ela se mudou do BNH, mas não deixa de frequentar a banda. Eu morei aqui 43 anos, eu nasci e me criei aqui, meu marido também. Então a família dele, a minha família é do BNH e a gente mudou, tem 1 ano, mas a gente não sai daqui. A banda, que existe há 37 anos, saiu pelas ruas do bairro Aparecida. E essa folia toda acontece até o dia 13 de fevereiro. 49 bandas vão animar as ruas de Santos e, segundo a Prefeitura, devem arrastar mais de 300 mil pessoas. A história de Valdemar Esteves da Cunha, o rei Momo mais carismático do Carnaval Santista, é contada em uma exposição no Teatro Municipal. A mostra pode ser conferida até o dia 16 de fevereiro. Um homem que era conhecido pelo sorriso no rosto e irreverência. Características que fizeram Valdemar Esteves da Cunha ser destaque nos carnavais de Santos durante 40 anos, assumindo o posto de Rei Momo. Para retratar parte desta história, uma exposição com a cara do carnaval, muito confete e serpentina. Em 88, na União Imperial, quando eu era o presidente, eu fiz o enredo do Seu Valdemar, né? Viva o Rei. A gente foi tetracampeão do carnaval, ele saiu dentro de um calhambeque. E a gente já vinha conversando, a gente conseguiu, através do Cacá Teixeira, oficializar o memorial e o Museu de Samba. Na época era o João Paulo, o Papa, agora com o Paulinho oficializou de vez. E demorou um pouquinho, eu vim guardando todo esse material, até o dia de hoje poder dizer sonho realizado, concretizado, saudades muita, e poder dizer que a história e a vida dele que representou para nós, e eu posso falar isso hoje com 60 anos de idade, que era o nosso rei e vai ser sempre eterno nos nossos corações. A mostra reúne troféus, placas, faixas e fantasias usadas por Valdemar, como essa do Carnaval de 1986. A primeira coroa conquistada em 1950, até a que marcou o último ano do reinado, em 1990. Quase todo o acervo de fotos foi disponibilizado pelos 4 filhos, que ficaram emocionados com a homenagem ao pai. Se o pai de vocês estivesse aqui hoje, ele iria estar gostando de uma exposição? Ele ia aprovar uma exposição dessa? Nossa, ele ia ficar maravilhado, como nós estamos, sabe? Porque ele adorava o carnaval e ele se dedicava
porque tinha batalhas de confete, muito antes de começar os 3 dias de carnaval, tinha batalhas de confete, tinha chineses do mercado, blocos. Então era a vida dele, ele adorava aquilo. A paixão de Valdemar pelo carnaval começou na adolescência, durante o Banho da Doroteia. Alguns anos depois, iniciou a jornada como Rei Momo. Foi considerado o mais antigo do país até 2013, quando morreu aos 92 anos. História que serviu de inspiração para muita gente. A minha história começou porque eu já ouvi durante muitos anos ele, com a sua alegria, né, com toda aquela desenvoltura que ele tinha na avenida. Então a gente já vem de pequeno vendo o trabalho dele e hoje está aqui, né, nesse memorial dele aqui é a coisa mais gostosa. E como rei atual, a coisa mais gostosa que tem. A trajetória do eterno Rei Momo Santista se mistura, é claro, com a história do carnaval da cidade. Então, nesses murais aqui na exposição, as pessoas podem acompanhar a evolução dessa festa e descobrir até algumas curiosidades, como essa daqui, olha, onde até o início da década de 40, quem fosse preso durante o carnaval por provocar alguma desordem só era liberado na quarta-feira de cinzas. Fotos também retratam a folia nas ruas do Gonzaga, nos clubes e na Avenida da Praia. A exposição acontece até o dia 16 de fevereiro na Galeria de Arte Patrícia Galvão, de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 6 da tarde. O endereço é Avenida Pinheiro Machado, número 48, na Vila Matias. A entrada é de graça. Muitas peças estarão no memorial, né, que vai ser inaugurado então ainda esse ano. Sim, essas peças são peças que estarão... As pessoas que vão vir ao memorial, tem muita coisa para ser mostrada e a gente vai numa fase embrionária finalizando essa inauguração do memorial, que é um projeto, é um decreto, na verdade, criado pelo ex-vereador, hoje secretário de gestão, Cacá Teixeira, e a gente está muito feliz com esse respeito ao universo do samba, à comunidade do samba. A edição de hoje termina aqui. No youtube.com/santaportal você pode rever todas as matérias da edição. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.